Olá, turma, sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é a última aula da disciplina Instrumentação do Ensino da Matemática 1. Eu me chamo Ariane Mello. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre as avaliações, né, e as formas de avaliações do ensino de matemática. A gente vai dar um enfoque nas avaliações internas e avaliações externas de maneira geral, né, para o ensino fundamental 2 anos finais. Então, o objetivo da aula é comentar sobre as diferentes formas para avaliação da aprendizagem. Então, vamos iniciar, né, com um texto, né, com a fala de Lucchesi em seu trabalho intitulado Avaliação em Educação, Questões Epistemológicas e Práticas, né? Ele falava o seguinte, deixa eu dar o laser aqui. Em nossos sistemas educativos ocidentais, de modo comum, cotidianamente se tem feito o uso seletivo dos resultados das investigações avaliativas. Alguns são aprovados e muitos reprovados. Não é por acaso que, em nossas escolas, ainda perdura a denominação de provas ou de provas finais, a depender da ocasião em que são praticadas, que levam em conta a aprendizagem, né, manifesta no aqui e agora, não importando se o estudante antes tinha aprendido ou se poderá aprender depois desse evento. Só interessa pontualmente a posse dos conhecimentos e habilidades no aqui e agora. Então, esse texto, né, de 2018, ele fala muito da nossa realidade, né? Nós vivemos um sistema em que o aluno ele é aprovado ou reprovado, né? E essa aprovação e reprovação ela é dada por meio de uma nota, né? De alguma avaliação foi feita, um trabalho, uma atividade. Em geral, e na maioria das vezes, né, se trabalham com provas. Então, o nosso sistema educacional, ele ainda é muito preso, né, nessa questão de avaliar o aluno por meio de uma prova, por meio de uma nota, né, sem dar chances, né, para um outro tipo de aprendizado, e sem dar chances para avaliações de um outro formato, né? Só que isso pode ser mudado, porque o professor ele tem autonomia, né, de realizar várias atividades, né, de N formas diferentes, para tentar fazer essa avaliação. Mas ainda assim, o calendário acadêmico, né, a maioria das escolas, além dessas atividades que podem ser feitas por fora, ela tem uma prova, né, provas bimestrais, geralmente. Então, a cada bimestre, né, tem uma avaliação. E aí é por meio, geralmente é que tem mais peso, né, por meio dessa avaliação é que se define, né, a aprovação e reprovação. E aí, quando a gente fala de avaliação, né, vem várias ideias, várias palavras em mente, né, interligadas. Avaliação, métodos, avaliar, trabalho, aprendizagem, professor, né, processo, construção, alunos, desenvolvimento, ensino, né? Então, tudo isso são coisas que estão diretamente ligadas à avaliação, porque a gente sabe que a avaliação não é só dar uma nota. A avaliação, ela deve envolver N fatores para que se possa avaliar o ensino-aprendizagem do aluno. E esses fatores, essa avaliação, ela deve ser apresentada de forma com que ela consiga resultar em algo que seja mais positivo, ela consiga te dar uma avaliação mais verídica da real situação do ensino-aprendizado daquele aluno ou daquela turma de forma geral, né? Então, avaliar é refletir sobre uma determinada realidade, visto que os dados e informações geradas pela avaliação possibilitam um julgamento que conduz a uma tomada de decisão, né? Então, avaliar
refletir sobre uma determinada realidade, né? E aí os critérios de avaliação, eles devem ser diversos, para que se possa ter um abarcamento, né? Se possa abranger o todo, não pequenas partes. Então, a gente vai ver um pouco de como que a avaliação se dá de acordo com os documentos, né, que nós estudamos aqui na nossa disciplina, a LDB, os PCNs e a BNCC. Então, de acordo com a LDB, né, o artigo 13, inciso 3 e 4, que dispõe sobre a incumbência dos docentes no que se refere à avaliação, seja de forma direta ou indireta. Então, o que que a LDB traz? Que o docente, né, em relação à avaliação, ele deve zelar pela aprendizagem dos seus alunos e estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, a LDB traz que o professor ele deve zelar pela aprendizagem dos seus alunos. Então, esse zelar pela aprendizagem, né, significa que ele tem que procurar meios e caminhos diferentes, né, de acordo com a necessidade apresentada por cada aluno. Então, você tem que traçar ali um caminho, né, para tentar chegar fazer com que aquele aluno ele aprenda. E também estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, né? Ter esse cuidado da avaliação, né? Dessa forma de avaliação, ela que seja uma forma de avaliação que seja boa para todos, que esteja ao nível de todos. E ainda assim, caso alguns não consigam demonstrar que conseguiram aprender, né? O professor deve estabelecer estratégias de recuperação para esses alunos. O artigo 24, inciso 5 da LDB, assegura que a verificação do rendimento escolar, né, observará os critérios destacados nas alíneas A e E, que dizem o seguinte: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os sobre os de eventuais provas finais. Então, hoje, o professor ele deve ponderar e prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, né? Tem que observar mais esses aspectos do que somente uma nota, porque a gente sabe que uma simples nota não representa e nem mede, né, o ensino de ninguém. A linha E diz o seguinte: obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, a cada etapa de avaliação deve ser ofertada uma etapa de recuperação, né? Deve ser paralela ali para que não haja um acúmulo, né? Não adianta o aluno, vai ser avaliado daqui a um mês. Aí ele foi feito o processo de avaliação, percebeu-se que alguns alunos não conseguiram o entendimento, né, da disciplina, do conteúdo que estava sendo ministrado. Começa um segundo mês, né, um segundo período, um terceiro período, e só depois do terceiro período é que vai ser feita a recuperação do primeiro. Então, assim, o aluno não vai conseguir acompanhar, né? Aí é que ele vai apresentar um rendimento bem baixo. Então, é obrigatório que os estudos de recuperação sejam ofertados de preferência logo após as avaliações, né? O período das avaliações. Já os PCNs, eles seguem a mesma ideia da LDB, né? Orienta os professores, né? Além da visão tradicional, que focaliza o controle externo do aluno mediante notas ou conceitos, para ser compreendida como parte integrante e intrínseca do processo educacional. Então, o PCN, ele segue o que é dito, né? Pela a LDB. Toda avaliação da aprendizagem deve ser precedida de uma avaliação diagnóstica,
que proporciona ao professor identificar os conhecimentos cognitivos já adquiridos pelo estudante, né? Geralmente é importante, né? O PCN indica que é importante que o professor, né, ao assumir uma turma, se ele vê que é um conteúdo que tem certos pré-requisitos, é importante que ele faça ali uma avaliação diagnóstica, né, no início do período letivo, para ele perceber, entender, né, verificar, se informar como que está o aprendizado daqueles alunos, em que nível está, se precisa fazer uma certa revisão, se precisa relembrar em específico determinado conteúdo, né? Para que ele consiga iniciar, né, de uma forma mais satisfatória, de uma forma mais equilibrada, né, novos assuntos, fazer com que os alunos aprendam com a melhor qualidade. E aí, segundo os PCNs, a avaliação é um elemento de reflexão contínua para o professor sobre a sua prática educativa, né? Por meio dessa avaliação, o professor consegue refletir como que está o andamento da turma em relação ao ensino-aprendizado. A avaliação é um instrumento que possibilita ao aluno tomar consciência de seus avanços, dificuldades ou possibilidades. Então, é um elemento de reflexão para o professor e é também um instrumento de tomada de consciência dos alunos, porque o aluno vai conseguir também, né, verificar aonde que ele precisa de uma recuperação, onde que ele precisa estudar mais sobre determinado ponto, né? Determinado conteúdo. Então, pressupõe-se também que a avaliação se aplique não apenas ao aluno, considerando as expectativas de aprendizagem, mas as condições oferecidas para que isso ocorra, né? Avaliar a aprendizagem, portanto, implica avaliar o ensino oferecido. Se, por exemplo, não há aprendizagem esperada, significa que o ensino não cumpriu sua finalidade, a de fazer aprender, né? Então, o elemento, essa ferramenta de avaliar, né? Ela é uma ferramenta muito importante, né? Ela serve como um guia, né? Para que os professores, assim como os alunos, possam se nortear quanto ao seu aprendizado e o professor quanto ao seu ensino. Já a BNCC, né, ela traz, né, depois que ela foi lançada depois, né, 2017, então ela já trouxe aí uma nova visão, né, sobre esses critérios de avaliação, o que deve nortear. Ela agregou, né, as condições de avaliação dadas pela LDB e pelos PCN. Então, desse modo, estabelecendo essa relação de parceria, né, entre a BNCC e os currículos, referente à avaliação, temos construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa, de processo ou de resultado, que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos, né? É importante construir e aplicar a avaliação formativa, né? Mais à frente a gente vai ver um pouco sobre cada uma delas. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. Então, os recursos didáticos, tecnológicos, os materiais didáticos manipuláveis, todos os recursos metodológicos, eles devem servir também para apoiar esse processo de avaliação. Servem também como ferramenta para apoiar o processo de avaliação. E aí, então, com a aprovação, né, da BNCC e dos currículos referenciais construídos em colaboração aos estados, entre os estados e municípios do Brasil, estabeleceu direitos de aprendizagem, né, comuns a todos os estudantes, né?
E aí a avaliação, as avaliações desempenham um importante papel na garantia dessas aprendizagens, né? E para isso, e para que elas ocorram, né, ela deve fazer parte do processo pedagógico. Então, a avaliação, ela possibilita que os professores, né, possam diagnosticar o nível de conhecimento da turma, né? Fazer esse diagnóstico para entender o nível de conhecimento da turma, que eles monitorem o progresso de desenvolvimento dos alunos, né? E essa avaliação, ela pode orientar, né, o trabalho do professor. E aí, a partir disso, ele pode promover intervenções pedagógicas e, dessa forma, a avaliação passa a ser prática, né? Uma prática permanente no processo de ensino-aprendizagem. Mas como isso pode ser feito na prática, né? Como a gente pode levar todas essas possibilidades para a sala de aula? Então, no dia a dia, né, na sala de aula, as avaliações elas podem ser utilizadas para apoiar o processo de ensino-aprendizagem, né? O processo pedagógico de três formas mais frequentes, né? Existem aí os tipos de avaliação que são mais frequentes e mais utilizados. O primeiro delas é a avaliação diagnóstica, né? Então, as avaliações elas podem ser utilizadas para apoiar o processo pedagógico. E aí, essa avaliação diagnóstica, ela é uma avaliação analítica, né? Uma avaliação que serve de análise. Ela é uma avaliação que ela serve de análise. E aí, ela geralmente é realizada no início do ano, né? Para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes. Ela pode identificar dificuldades de aprendizagem, né? Porque quando se faz o diagnóstico, né, você vai direcionar essa atividade, essa avaliação, né, para determinados conteúdos prévios, né, que os alunos deveriam saber antes de introduzir novos conteúdos. E aí, por meio disso, você vai identificar as dificuldades que eles têm, que eles podem vir a ter. Orientar o planejamento de ações que possam apoiar o desenvolvimento dos estudantes em direção às expectativas de aprendizagem estabelecidas, né? Então, como eu falei anteriormente, as avaliações, elas também servem, né? Elas também têm esse papel, elas servem também para que os estudantes se percebam, e se percebam como que está o seu aprendizado. Um outro tipo de avaliação bastante importante é a avaliação formativa, tá? A avaliação formativa, ela deve ser contínua, né? E deve seguir todo o processo, todo o período letivo do aluno. E aí ela é realizada de maneira contínua e processual ao longo das aulas. Ela objetiva orientar o processo de ensino-aprendizagem, permite ao docente identificar aprendizagens que ocorreram ou não, né? Oferecer orientações para os estudantes para estudantes que ajudem na aprendizagem e garantir que tanto os docentes quanto os estudantes encontrem estratégias para garantir a continuidade da aprendizagem. Então, essa avaliação formativa, né, ela ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem, né, possibilitando ajustes e correções de rotas, né? É uma prática essencial na educação escolar e sem ela não é possível ter um conhecimento com êxito, né? O ensino-aprendizagem com êxito. Então, ela deve ser feita continuamente e a cada processo, né? Ao longo das aulas. Então, a cada finalização de processo, estabeleci aqui, terminei de ministrar determinado conteúdo, faz uma avaliação formativa. Essa avaliação, ela pode ser uma lista de exercício, ela pode ser um trabalho, né? Feito em sala, feito em grupo, pode ser uma apresentação,
uma resolução de questões no quadro, o uso de algum material didático. Então, assim, essa avaliação formativa, ela tem que ser feita de forma contínua e processual, justamente para cada tópico, a cada conteúdo ministrado, o professor possa ali rapidamente verificar como que está o aprendizado dos alunos, se os alunos realmente entenderam o que acabou de ser visto, para que assim ele possa. Ah, teve alguns alunos aqui que não entenderam determinada parte, né, do assunto explicado. Então, vou mudar a rota, vou traçar aqui um outro caminho para que eles consigam entender. Então, essa avaliação formativa, ela deve ser feita continuamente, né? Muitas vezes, nós, professores, ficamos muito acomodados e habituados a ficar esperando. Ah, vou fazer aqui uma prova mensal, vou fazer uma prova bimestral. E aí acumula vários assuntos, você faz uma prova mensal ou só uma prova bimestral, avalia o aluno pela nota que ele tirou. A gente sabe que existem N variáveis que podem afetar o aluno naquele dia da avaliação. Então, por isso que nota não avalia aluno. Então, é preciso que o professor ele tenha em mãos e ele tenha consciência de fazer, de realizar essa avaliação formativa em todo o processo. Aí sim, ele vai ter uma realidade, né, uma certeza sobre o ensino-aprendizado dos seus alunos. E aí, a terceira avaliação é a somativa, né? A avaliação somativa, ela ocorre ao fim do processo educacional, tá? Quando se termina o ciclo, por exemplo, terminou o bimestre, aquela provinha bimestral lá que geralmente se faz, é uma avaliação somativa ao fim de um bimestre, ao fim de um semestre, ao fim de um ano, ao fim de um ciclo, ao fim do período que é determinado. Então, geralmente, essas avaliações feitas no final de determinado período de um curso, né? Ela é a avaliação somativa. Ela é centrada na mensuração dos resultados da aprendizagem, né? E seus resultados servem para verificar, classificar, situar e informar, tá? Então, assim, é preciso fazer as três devem estar inseridas no seu processo de ensino. Comece a turma fazendo uma avaliação diagnóstica. Durante o processo, faz-se a avaliação formativa. Ao final do processo, você realiza a avaliação somativa. Então, é fundamental que as avaliações, né, diagnóstica, formativa e somativa, incorporem nas suas concepções as competências e as habilidades presentes na BNCC, para que assim com essas avaliações, você possa direcionar os alunos para que eles alcancem e adquiram as habilidades, né, que são objetivadas para aquele ano, né, para aquele conteúdo. E aí é imprescindível, né, que as avaliações sejam capazes de aferir habilidades que envolvam dimensões mais complexas do processo cognitivo, tais como pensamento crítico, capacidade de resolver problemas com múltiplas soluções e diferenciar fatos. E essas avaliações, né? Até agora a gente falou um pouco sobre as avaliações internas, né? E aí os tipos vai a critério de cada professor, né? Trabalhos, provas, seminários, lista de exercício, resolução em quadro, aplicação de um recurso metodológico, enfim. Existem N formas de você fazer essa avaliação interna, né? E aí existem as avaliações externas, né? Os sistemas de avaliações externas, né? Que são indicadores de desempenho da educação básica. Então, para avaliar a educação das crianças e jovens brasileiros, o governo, através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, né? Órgão vinculado ao Ministério da Educação, utiliza avaliações externas por meio dos exames de larga escala, né? Aqui estão listadas algumas delas, né? Que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, né? Muito conhecido. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM.
ENSEJA, que é o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, né, para aquelas pessoas que estão nos anos, né, matriculados nos anos que não são de acordo com a sua faixa etária, né? A prova brasileira do final do ciclo da alfabetização, né, prova ABC, e o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, né? Aqui a gente vai focar mais no SAEB, né, que é o que é mais voltado para a educação, para o ensino, os anos finais, né, do ensino fundamental 2. Então, os testes de avaliação em larga escala têm como objetivo aferir a proficiência dos estudantes em determinada área de conhecimento, em períodos específicos de escolarização. Então, dependendo do teste, ele tem o período certo para ser aplicado. Por exemplo, o SAEB ele é aplicado no quinto ano e no nono ano, né? No final do ensino fundamental, anos iniciais, e no final do ensino fundamentais, anos finais. É necessário definir as habilidades e competências que serão avaliadas em cada área de conhecimento, de modo que se possam elaborar os itens e serem utilizados na composição dos testes. Então, esses sistemas de avaliações externas, eles são elaborados, né, de acordo com as habilidades e competências. Por isso que é importante ter em mãos a BNCC, né? Todas as habilidades e competências da etapa em que você está inserido, para que você tenha aquilo como um guia, para você saiba estar preparando e planejando as suas aulas, elaborando as suas avaliações, de acordo com as habilidades que são exigidas, que as suas avaliações, elas têm que medir, mensurar, né, se o aluno alcançou ou não essas habilidades, se ele conquistou ou não tais habilidades e competências. A definição dessas habilidades é dada pela matriz de referência para avaliação e somente com a construção dessa matriz de referência é que temos condições de elaborar um teste de avaliação em larga escala, visto que é essa matriz que orienta a elaboração dos itens, né? Então, a matriz de referência, ela traz todas as habilidades, todas as competências, né? Todas as condições para se elaborar uma avaliação de larga escala, né? Para que ela seja a mais verdadeira possível. Então, o que é essa matriz de referência, né? Então, a matriz de referência para avaliação de matemática tem como eixo a habilidade de resolver problemas contextualizados em consonância com os parâmetros curriculares nacionais. Então, na área de matemática, essa matriz de referência ela é voltada para essa habilidade em resolução de problemas contextualizados. E aí, os temas selecionados são espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, álgebra e funções e tratamento da informação, né? Os eixos articuladores, que representam os conteúdos com base nos quais são elaborados os descritores que expressam habilidades em matemática. Os descritores são as habilidades para cada uma desses eixos. E aí, vamos falar um pouquinho do SAEB, né? Que é usado para o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, que é o foco aqui da nossa disciplina, né? O SAEB, ele foi criado, né? E ele vem da composição é, de outras três avaliações externas, que era o quê? A ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica, a ANRESC, né, o Prova Brasil, que é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, e a Avaliação Nacional da Alfabetização, ANA, né? Então, essas três, o SAEB, ele é a união dessas três avaliações, né? Então, ele foi consolidado, né? Foi feita a junção dessas três avaliações externas e criou-se aí o SAEB. Então, é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, é um conjunto de avaliações externas em larga escala, que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem inferir no desempenho do estudante.
E aí, ó, trouxe aqui um quadro que traz mais ou menos, né, qual era a as especificações de cada uma dessas avaliações externas que hoje compõem o SAEB, né? Então, a ANEB, né, tinha como público-alvo os estudantes do quinto e do nono ano do ensino fundamental e os estudantes do terceiro ano do ensino médio. E aí, o SAEB, ele é hoje aplicado para esses 3 anos escolares também, né? Já a Prova Brasil, né, ela era aplicada somente para os estudantes do quinto e nono ano do ensino fundamental. E a ANA era aplicada somente para estudantes do terceiro ano do ensino fundamental, né? Então, hoje, né, essas 3 avaliações externas são o que a gente chama de SAEB. E aí, a ANEB era na rede pública e privada, a Prova Brasil apenas públicas e a ANA também apenas pública, né? A ANEB era de natureza de amostragem, ou seja, algumas escolas que eram sorteadas para serem avaliadas, não eram todas, né? Já a Prova Brasil e a ANA era censitária, toda a escola tinha que participar, né? Isso de ser amostragem, né, pode ser um pouco complicado, né? Porque vai que no ano eles pegam turmas, né, escola, que não vão representar o todo, né? Então, isso de amostragem tem que ter muito cuidado. A periodicidade, né, do ANEB era a cada 2 anos, da Prova Brasil também a cada 2 anos, e a ANA era anual. O que cada um avaliava? A ANEB avaliava as habilidades da língua portuguesa, foco na leitura, né? A matemática, foco na resolução de problemas, e ciências apenas para os alunos do nono ano do ensino fundamental e do ensino médio. Já a Prova Brasil também, ela pegava esses mesmos critérios, ela avaliava os mesmos critérios. Já a ANA, como era voltada para a alfabetização, né? Era o nível de alfabetização e letramento em língua portuguesa, nível de alfabetização em matemática e condições de oferta do ciclo de alfabetização das redes públicas. E aí elas tinham como objetivo avaliar a qualidade e equidade e a eficiência da educação brasileira, né? Já a ANA, que era voltada para a alfabetização, era avaliar os níveis de alfabetização das redes públicas. Agora, tudo isso pode ser verificado por meio de uma única avaliação externa chamada SAEB, né? Ela compilou tudo isso. E aí, como que funciona a matriz de referência do SAEB, né? No processo de elaboração dos itens de matemática, né, que são as questões, leva-se em conta o que um estudante aprendeu e se ele é capaz de utilizar esse aprendizado para resolver um dado problema, pois a resolução de problemas possibilita o desenvolvimento de capacidades de raciocínio, tais como intuição, indução, dedução e estimativa. Então, existem 37 descritores, né, para a área de matemática no ensino fundamental, anos finais. Desses 37, eles são divididos pelos eixos, né? Então, do descritor 1 ao descritor 11, são todos voltados a espaço-forma. Do 12 ao 15, tratam de grandezas e medidas. Do 16 ao 35, tratam de números e operações, álgebra e funções. Do 36 e 37 trata sobre tratamento, é voltado para o tratamento da informação. E é esse material que tem, eu trouxe, vai ficar disponível para vocês na plataforma, tá? E aí, os itens são elaborados segundo uma matriz de referência composta por descritores de desempenho em determinada área de conhecimento. O descritor traduz as habilidades ou competências esperadas, associando conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidos pelos estudantes. Então, esses descritores são as habilidades e as competências que o aluno tem que assumir. Então, quando se vai elaborar uma questão do SAEB, né, se elabora uma questão com base na habilidade, tá? A gente vai ver um exemplo. Então, a gente tem aqui a matriz de referência, né, que é de acordo com a área de conhecimento, cada área de conhecimento tem a sua matriz de referência, né? A matemática tem a sua matriz de referência, né? Aí vem o descritor, que são os conteúdos e habilidades cognitivas, né? E aí o item avalia um único descritor, né? Uma questão do SAEB, ela avalia um único descritor. Então, por exemplo,
tenho aqui uma imagem do descritor, né? Mais ou menos alguns. Então, espaço e forma, eu tenho do 1, tirei a foto aqui, né? O D1 diz assim: identificar a localização, movimentação e objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. Então, a questão elaborada com base no descritor 1, ela tem que tratar unicamente de identificar a localização, movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações. Não tem questão que vai pegar mais de um descritor. A questão, ela é voltada somente para um dos descritores, tá? Cada questão tem o seu descritor específico. Então, aqui, ó, números e operações. Por exemplo, se for uma questão que vai pegar o descritor 21. Então, essa questão tem que ser elaborada para reconhecer, para que o aluno saiba reconhecer as diferentes representações de um número racional. E aí, a questão, né? Como que essa questão ela vem, né? Não chama questão, chama item, né? É o item e suas partes. Então, quais são as partes que compõem um item? A primeira delas é o enunciado. É estímulo para que o estudante mobilize recursos cognitivos a fim de solucionar o problema apresentado com base nos dados do suporte e responder ao que é solicitado pelo comando da resposta. A segunda parte é o que chama de suporte, né? O estímulo pode conter um texto, uma imagem, uma figura ou outros recursos que recebam o nome de suporte, ou pode apenas representar uma situação problema, um questionamento ou questão contextualizada. Então, o suporte é aquilo que vai auxiliar ao enunciado para que o aluno tenha uma maior compreensão do que está sendo pedido, né? Em seguida vem o comando. O comando é o que o aluno tem que fazer, né? O que é que ele tem que fazer para responder a questão? O que é que a questão está pedindo? Isso é o comando. O comando para a resposta pode ser dado sob forma de contemplação, complementação ou de interrogação. Ele deve ser preciso e estar nitidamente atrelado à habilidade que se pretende avaliar, explicitando com clareza a tarefa a ser realizada. Então, o comando é aquilo que o aluno vai realizar naquele momento. E aí ele deve ser exatamente o que a habilidade pede, né? O que a habilidade exige. E aí tem, para fechar, né, o item, tem as alternativas de resposta, e aí dentre essas alternativas de resposta vai ter o gabarito, né, que é a alternativa certa, e vão ter os distratores. Então, as alternativas de resposta são apresentadas numa lista de 4 opções, mas apenas uma é a correta, o gabarito. As demais alternativas são denominadas distratores e devem ser plausíveis, referindo-se a raciocínios possíveis. Então, trouxe aqui um exemplo, né, de uma questão do SAEB, né? E aí, qual é a que habilidade ele indica, né? Ele se refere. Então, tá aqui, ó, vamos voltar lá na habilidade D1, foi a que a gente viu, que eu até li com vocês, ó, tá aqui, né? Então, esse descritor aqui diz o seguinte, que é o D1, identificar a localização, movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Então, essa questão, ela é baseada no descritor D1, aqui. Então, vamos ler aqui a questão. Ana fez o desenho de algumas ruas de seu bairro, próximas à sua casa. Localizou sua casa e marcou-a com seu nome. Aqui é a casa de Ana, tá aqui. Localizou também a casa de 4 amigas e marcou-as com o nome de cada uma. Tá aqui, casa de Ana, deixa eu demarcar aqui. Tá aqui, ó. Casa de Ana. Aí ela marcou aqui, ó, casa da amiga dela, da Maria. Aqui é a casa de Carla. Aqui é a casa de Lúcia. E aqui é a casa de Laura. Veja abaixo o que ela fez. Tá aqui o mapa, né? A casa que fica mais próxima à casa de Ana é a casa da sua amiga. E aí o aluno vai lá e responde.
Então, vejam que realmente essa questão aqui, ela é de identificar a localização, né? Vejam que é direto, tem que ser assim, tem que ser direto, né? Ao descritor, né? O descritor, ele traz habilidade, então o aluno sabe identificar a localização. Então, a questão, ela é diretiva em relação a isso. E aqui a gente pode identificar as partes desse item. Ó, enunciado, está aqui. O suporte, que no caso aqui ele veio no formato de uma imagem, né? Ele auxilia o enunciado para que o aluno tenha um entendimento da situação. O comando, que é o que o aluno vai responder. O que que ele vai responder? A casa que fica mais próxima à casa de Ana é de sua amiga. Aí o aluno vai olhar para o mapa, o suporte, né? E resolver a questão. E aqui temos as alternativas. Desculpa, aqui está errado. Tem comando, mas é alternativas. Deixa eu fazer aqui correção, que não é comando, não, tá? Apagar aqui. Aqui são as alternativas. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui com esse mouse. E aí, dentro das alternativas, tem o quê? O gabarito, né? E os distratores, que são as alternativas erradas. Então, é assim que se compõe, né? Um item do SAEB, né? Vai ser de acordo com o descritor, e aí, com base na habilidade daquele descritor, elabora-se uma questão. Tranquilo? E aí, alguns autores, né, trouxe aqui algumas conceituações de avaliação de aprendizagem com base em alguns autores, né? Aqui o Lucchesi diz o seguinte, foi o que a gente iniciou a aula com ele, né? A avaliação é definida como um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão, né? Já Hoffman diz assim, a finalidade da avaliação não é a de descrever, justificar, explicar o que o aluno alcançou em termos de aprendizagem, mas a de desafiá-los todo o tempo a ir adiante, a avançar, confiando em suas possibilidades e oferecendo-lhes, sobretudo, o apoio pedagógico adequado a cada um, né? Então, Bloom diz assim, a avaliação do processo ensino-aprendizagem apresenta três tipos de funções: a diagnóstica, a formativa e a somativa, né? Diagnóstica, onde o professor vai analisar o nível de ensino da turma. A formativa, onde ele consegue ali controlar, durante todo o processo, o ensino-aprendizado. E a somativa, onde ele vai fazer, se faz uma certa classificação, né? A somativa faz aquela mensuração. Olha, se observa-se, a nota, tá? Então, aqui são as referências usadas, né, durante a aula, no texto. Vou deixar o material base para vocês. Aqui está o link, né, da matriz de referência de matemática do SAEB, tá? E alguns textos base para que vocês consigam realizar a atividade proposta, ok? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula, finalizamos a disciplina. Espero que vocês tenham conseguido filtrar, né, as informações dadas. Peço que vocês leiam os materiais, que é muito importante para o avanço, né, e para o crescimento profissional de todos nós. Então, a gente fica por aqui. Até mais.